Olá, tudo bem? Estou de volta. O papo de hoje é sono. Estou aqui com o Hélio Abreu, que é médico, otorrino, mestre no assunto, também especialista em sono. Cristiano Santos, um velho amigo da Rádio Tupi, está aqui dando o testemunho dele, né? O Hélio, quais são os profissionais ou especialistas envolvidos quando a pessoa tem alteração do sono? Sim, a medicina do sono, ela envolve vários especialistas. Então, você pode ser um otorrinolaringologista, pediatra, pneumo, neurologista e até o psiquiatra também. Basta que ele estude esse assunto e se torne especialista. Então, são essas áreas que podem atuar na medicina do sono. E hoje o tratamento ele é feito com medicamento, é fisioterapia, cirurgia? Qual é o tratamento? Depende de cada causa. A apneia do sono, que é a mais frequente, o tratamento depende da causa e da gravidade do indivíduo. Você pode ter apneia leve, moderada ou grave. Tá. Então você vai escolher. Como é que você escolhe o tratamento? Você tem que fazer um exame do indivíduo. Que é a polissonografia. Chama polissonografia para detectar a gravidade. Tem algum outro exame além desse? Existe um outro exame chamado sonoendoscopia, que você pega o paciente e leva para um hospital, uma sala de endoscopia, induz o sono e você faz uma endoscopia no nariz e na garganta, ele roncando e tendo a apneia na sua frente. Então você consegue ver a obstrução e levá-lo para uma cirurgia, por exemplo, se for o caso. E vem cá, quem mais ronca? Quem tem mais apneia do sono? Homem ou mulher? Graças a Deus, homem. Porque aí eu não preciso tolerar isso. Então, a grande maioria dos roncadores são homens e são obesos, mas tem magrinho que ronca. Então, 80% é obeso, 20% é não obeso. O Cristiano queria fazer uma pergunta, né, Cristiano? Pois é, como tem magrinho que ronca também. É o teu caso, né? É o meu caso. Certo. Já aconteceu, eu não sei se tem a ver, porque, como eu falei aqui, eu tenho meu programa à noite, tenho programa domingo de madrugada amanhã, né? Começa às 4 até amanhã, né? Mas eu também sou o comunicador stand-by, né? Eu fico sempre alerta, porque meu telefone, por exemplo, eu não baixo o volume, porque a qualquer momento o diretor ele pode me ligar, porque alguém faltou, substituir alguém, faz parte do meu contrato, né? Eu não sei se isso me deixa tão ligado ao ponto de uma vez eu estar dormindo, ou sei lá, meio que acordado e ouvindo o meu ronco ao mesmo tempo. Achei aquilo muito estranho, mais de uma vez já aconteceu. Eu não sei se realmente eu estava dormindo, se realmente estava acordado. Que perturbação era essa, doutor? Isso é normal? Você ouviu que estava roncando? Roncando e eu não conseguia levantar e nem abrir o olho. Era uma coisa muito estranha. Momento consulta do Hélio Abreu. Por favor, eu preciso dessa ajuda. Consulta off. Mas é o seguinte, a história, quando o indivíduo ouve o seu ronco, é porque ele está dormindo. Ponto. Né? Ninguém ronca acordado, entre aspas. Mas assim, depende da fase do sono que você está. O problema é que existe uma alteração chamada paralisia do sono, que é uma outra doença, que é muito desagradável, que às vezes faz parte da narcolepsia, né, que é uma doença que você também não consegue ficar acordado, em que o indivíduo está dormindo, ele acorda, olha e não consegue mexer um músculo, só mexe os olhos. Caramba, que agonia. E daí o indivíduo tem a sensação de tetraplegia. E nada mais é do que um distúrbio que não se sabe muito bem a origem, tem vários estudos, mas o tratamento é respire fundo, olhe para os lados e diz, eu vou me movimentar, que daqui a mais uns segundos ele vai conseguir mexer o corpo. Será que foi isso que ele teve? Pode ter sido. Pode ser algo isolado ou pode ter isolado, ou recorrente? E tem muitas doenças do sono também que às vezes tem a piora com a apneia. Então, se o indivíduo tiver apneia do sono, ele vai ter mais depressão. Ele vai ter mais outras doenças. Você falou em depressão relacionada com a apneia do sono. Que outras doenças você pode ter relacionado com a apneia do sono? Sim, a apneia do sono, se você tem a apneia do sono, você tem 2 vezes e meia mais chance de ter um infarto. Infartar, o que mais? Acidente vascular cerebral, derrame cerebral, AVC. Impotência no homem. Cristiano, isso é sério. sério. Desagradável. Você viu que eu não me preocupei com a AVC. Não, até agora está tudo tranquilo. Não. Aumento do peso. Inclusive tem aquele negócio que quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, é o seguinte, falar assim, o indivíduo é obeso, ele tem apneia. Não, o indivíduo tem apneia e ficou obeso. Entendi, pode Quer ser dizer, porque isso. diminuiu muito o metabolismo e ele acaba engordando. Então é algo muito complexo. É então grave. Você falou do tratamento que é importante, se não tratar, a pessoa pode ter sobrepeso, obesidade, disfunção erétil, hipertensão arterial,
maior risco de infarto, diabetes, maior risco de diabetes, aumento de colesterol, e por aí vai. Aumento de colesterol, ou seja, uma doença grave, né? É grave. Você acha que valeria a pena quando você tem pacientes que não têm nenhum fator de risco aparente, assim, pode ver lá a parte, o Cristiano Santos, não tem familiar que tenha hipertensão arterial, não tem nenhum problema renal, zerado. Bem, Sim. E com hipertensão, valeria a pena você investigar, no rol das investigações desses pacientes que você não consegue equilibrar, colocar a polissonografia ou um parecer de um especialista em sono no rol da investigação? Sim, inclusive existem vários pacientes que têm hipertensão arterial que não conseguem se tratar com antihipertensivos, não consegue baixar a pressão, vai fazer polissonografia, tem a apneia do sono, trata a apneia, se livra do antihipertensivo na maioria assim, vezes. quando eu propus esse tema do sono, né, eu não pensei que fosse tão rico quanto é. Quando você vai na literatura e vê que 1/3 da população mundial tem problema, ou seja, de cada 100 pessoas, 33 têm problema para dormir, a gente percebe a importância do assunto, né, e a relevância e dessas consequências que nem sempre a pessoa atrela ou liga ao fato da alteração do sono ser responsável por tantos problemas. Né? Você tinha essa ideia, Cristiano? E fora o problema neuropsiquiátrico que dá no paciente também. É mesmo? Qual tipo de problema também? Você tem alterações psiquiátricas, a depressão é uma delas, né, que você tem e tal, e você tem distúrbios como ele mencionou, em relação à memória, esquecimento, você fica desnorteado. E aí, às vezes o indivíduo vai para um profissional não tão gabaritado e vai acabar tomando medicamentos que talvez não precisasse. Vem cá, semana que vem, se porventura surgirem as perguntas, né, porque a gente tem um WhatsApp do programa, que é o 21 99969 2058, repetindo, 021 99969 2058, para as pessoas mandarem um selfie para perguntar para a gente. Semana passada a gente falou que ia falar de sono, mas as pessoas continuaram mandando de conjuntivite e a gente teve que apresentar. Na semana que vem vai ser um outro assunto, vai ser sobre o Dia Mundial da Infância. E a gente vai ter aqui no nosso estúdio o Luiz Aibinder, que é psicólogo de mão cheia, um cara com mais de 40 anos de experiência, e o Luiz Fernando Gevaé, que é um advogado da família, para poder discutir esse tema, e eu como pediatra. Então vai eu entrar como pediatra e vai ter essas 3 pessoas discutindo a respeito do Dia Mundial da Infância. Né? Se eu puder fazer uma pergunta, eu quero mandar minha pergunta também aqui para você. Eu quero que você faça a pergunta assim, vou aproveitar. Mas quando acabar você faz, manda no telefone, e aí semana que vem eu boto. No primeiro bloco já boto para você. Mas eu queria que você gravasse com o telefone deitado, uma pergunta de 15 segundos no máximo, né? Se apresenta, né? Aqui é o Cristiano Santos, da Rádio Tupi, e manda para a gente que a gente bota para você. Pode ser? Tá falado. Você não vai ficar muito angustiado de ficar... Claro que não. Então tá bom. Prazer. Olha só, em termos de mensagem, o Hélio, que você daria, né, para a gente estar finalizando o nosso programa, já está no terceiro e último bloco, o 4º bloco só vai para a internet, mas eu queria finalizar já aqui na TV, e depois a gente puxa mais um bloco só para a internet, como eu falei. O que você acha que é extremamente relevante nesse assunto sono e que você tivesse assim, olha, nossa entrevista só tem 30 segundos, ou só tem 1 minuto. O que você resumiria em 1 minuto a respeito desse assunto? Eu acho o seguinte, na minha opinião, o indivíduo tem que prestar mais atenção em si mesmo em termos de comportamento, respiração e sono, qualidade do sono. E hoje em dia todo mundo sabe, a qualidade do sono e alimentação é o fundamental para o ser humano. Então, em relação a ronco, respirar mal, acordar com sono, cansado, isso não é normal. Salvo em alguns pacientes que dormem demais, dormem longo, dormem 10 horas e acorda bem. Então, acordou mal, tem alguma coisa ruim com o sono. E aí procurar uma ajuda médica. E para encerrar mesmo, uma atividade física à noite, até que horas eu poderia fazer? Se eu for dormir, por exemplo, 11 da noite, eu quero deitar e dormir, até que horas eu poderia fazer atividade física? Obviamente excluindo-se a atividade física que você faz em companhia da sua esposa, a 2 na cama, tirando essa atividade física. Tirando essa atividade física, é o seguinte, a maioria das pessoas deveriam fazer atividade física durante o dia, ou seja, não à noite. Eu faço à noite porque eu me adaptei. Tá certo. Então, assim, pelo menos umas 2, 3 horas antes. Tá bom. Porque senão você ativa muito o cérebro. Mas não é só isso. O indivíduo às vezes faz a ginástica cedo e vai para casa e fica no computador. E fica na televisão. Não adianta. Tem um 4º bloco só para a internet. Quem quiser ver o resto da tua pergunta, da tua resposta, vai para o 4º bloco. E tá tem bom? um detalhezinho para falar. Deixa para o 4º bloco agora. Acabou o tempo, infelizmente, Hélio. Tá bom? Fique bem, está terminando agora. O assunto foi sono. Espero que você tenha gostado. Fique aqui, fique bem e acompanhe a gente no 4º bloco só na internet. Um abraço, até semana que vem com outro assunto muito relevante. Até lá.
Fique bem. Oferecimento Assim Saúde. CEPEM, Centro de Estudos e Pesquisas da Mulher.